Do pastor Oswaldo, maravilhoso Deus, Santíssimo Pai, nós te louvamos, te adoramos e te engrandecemos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Mais uma chance, mais uma oportunidade de estar aqui para ouvir a tua santa e poderosa palavra através do homem de Deus que está aqui, o pastor Oswaldo. Derrama graça, derrama unção, Pai, derrama do teu poder, que o teu Santo Espírito Santo venha usar ele como canal de bênção, de vitória para curar, libertar e salvar aqui, em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus, aleluia, abençoa a vida do pastor Oswaldo. Joga por terra tudo aquilo que é contra, tudo aquilo que é contra, em nome de Jesus. Que o seu nome seja glorificado e os seus propósitos não podem ser impedidos agora através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para a glória de Deus e as nossas palmas engrandece e louva a Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, irmão. Só dá uma deseja para o Senhor, amém. Pode sentar, fiquem à vontade. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, porque sábado passado eu não pude estar, estava doente, eu não pude estar aqui. Irmãos, eu espero que essa manhã Deus fale comigo e com você de uma maneira muito especial, porque os dias têm sido especial para nós, porque os dias têm sido diferentes. Hoje, quando eu cheguei aqui, encontrei com o irmão Celso, e quando eu cheguei, que eu desci, estava eu e o irmão Disseu, e eu vi o carro, eu falei, é dele. Eu não guardei a placa, mas eu falei, é dele. E aí ele desceu, eu dei a paz para ele, e a gente começou a conversar um pouquinho. Eu gosto de conversar com o irmão muito inteligente, muito usado por Deus. Eu gosto de estar ao lado de pessoas desse jeito. E o irmão disse assim, olha, não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem sacrifício, sem dor. E aquilo entrou no meu ouvido. Eu falei, irmão, está falando isso? Eu sei que é de Deus, mas o irmão não sabia o que eu estou passando. Se ele soubesse que eu estou passando, o que eu passei essa semana, o irmão não falava isso. Mas eu sei que foi uma palavra de Deus para o meu coração, para a minha mente. Essa semana eu vou contar o problema, porque assim aí fica mais fácil os irmãos entender. Essa semana eu fui surpreendido, né, por um comentário de um pastor, que ele disse que eu estava meio verde ainda, que eu não estava preparado para estar aqui em cima do altar. Quem está preparado? Eu tenho duas coisas comigo, apóstolo: ego e brilho. Mexeu com o meu ego, mexeu com o meu brilho. E aí eu disse, Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu não sou de guardar mágoa, raiva de ninguém. Eu não tenho isso mais. Eu já passei por essa parte. Eu já venci essa parte. Quero agradecer aqui também o bispo, né, que me convidou para estar pregando. Né? E eu disse, Deus, e agora? O que eu faço? E Deus disse, a melhor maneira de responder a isso é com a palavra de Deus. Estuda mais, estuda mais, aprenda mais, mas não fica com raiva de ninguém, não fica com raiva de ninguém. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Ontem eu estava em casa e o apóstolo passou mensagem para mim. Você trouxe o celular aqui. Eu não gosto de usar o celular aqui não, mas eu vou usar, e a gente já vai para a palavra de Deus, tá? O bispo disse assim, faz tempo, perguntou, né, se eu viria hoje. Eu disse que eu viria. E ele disse assim, faz tempo que a gente não se vê. Eu disse, é verdade, já faz mais de um mês que a gente não se vê. Mas amanhã, o bispo disse, mas amanhã, o apóstolo, mas amanhã a gente, estamos lá junto no nome de Jesus. Eu estava do lado da minha esposa e essa palavra entrou no meu coração e eu disse, estamos lá assim junto em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu estudei a palavra de Deus para estar pregando hoje. Eu fui dormir cedo, que é o que os médicos nos orientam para a gente estar bem. Só que quando foi 3 horas da manhã, eu acordei com uma dor de cabeça tremenda. Muita dor de cabeça, muito forte. Glória a Jesus. Eu comecei a vomitar.
das 3 horas da manhã até as 4h30. Vomitando, tomava remédio e não parava. Aí Deus tocou no meu coração. Você crê na minha palavra, que disse: amanhã nós estamos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu moro no sobrado. Eu desci, saí do quarto, desci, fui para a cozinha, coloquei meu rosto no chão e comecei a orar. E Deus falou para o meu coração: amanhã estamos juntos em nome de Jesus. 5h30 da manhã, eu estava acordado ainda, eu já estava melhor, eu estava acordado. E aí eu tenho 2 cachorrinhas, e a menorzinha começou a vomitar também. Eu disse: Deus, o Senhor disse que eu estaria lá em nome de Jesus. Eu preciso orar pela minha cachorra, porque ela precisa melhorar também. Eu também sou assim. Minha esposa estava tremendo de dor de cabeça. Eu disse: Deus, nada e ninguém vai desviar o meu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós chegamos aqui pela graça e glória de Deus. Aleluia. Para que eu pudesse ministrar, mesmo sendo um pastor verde, como o outro disse, eu vou ministrar em nome de Jesus. Para que Deus mexa também com o seu brilho, com o seu ego. Para que o Espírito de Deus, que já está dentro de você, fale essa manhã com você. Quando terminar, pode falar: seu pastor Oswaldo ainda está verde, não tem problema. Eu aceito em nome de Jesus. Meus irmãos da Colômbia, né? É o apóstolo Rubim e a irmã Esmeralda, tá? Estamos saudando vocês aqui em nome de Jesus, que vocês acompanhem a nossa programação, como vocês têm acompanhado, e todos aqueles irmãos e irmãs que estão na internet aí nos acompanhando, que Deus possa abençoar vocês com essa palavra, que eu prometo que vai ser rápido, mas eu vou falar exatamente aquilo que Deus tocou no meu coração. Irmãos, a gente está com a Bíblia aqui no telão, no Salmo 150, tá? Eu quero ler o Salmo 150. Eu vou usar 2 textos hoje aqui, para que Deus possa mexer também com o seu ego, com o seu brilho, para que o Espírito de Deus toque no seu coração também, para que você entenda algumas coisas que a gente precisa colocar em prática e precisa estar em prática. O Salmo 150, ele diz assim: louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor, aonde? Em seu santuário. Louvem no seu majestoso céu. Louvem-no por seus efeitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Versículo 3 fala: louvem-no com o toque de trombeta, louvem com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com o som dos símbolos, louvem-nos com símbolos ressonantes. E o versículo 6 diz: tudo que respira, louve ao Senhor. Tem uma tradução que fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém, irmãos? Eu queria esclarecer algumas coisas aqui, porque esse é só o primeiro texto, depois eu vou para o segundo texto, que vai servir de base para a gente. Mas esse salmo, ele é muito interessante, porque lá no versículo 1, ele vai responder para nós: aonde eu vou louvar a Deus? Aonde eu vou louvar a Deus? No versículo 2, ele vai dizer por que eu louvo a Deus. No versículo 3, ele vai dizer com que eu louvo a Deus. E aqui ele vai relacionar alguns instrumentos. E eu fiz uma anotação aqui, eu queria que vocês prestassem atenção, porque é interessante que nesse versículo que ele vai dizer que com todo tipo de instrumento nós devemos louvar a Deus e também com as nossas vozes. Mas olha que interessante. Tem algum músico aqui no nosso meio? Tem algum músico aqui? Não? Então foi por isso que Deus escolheu esse texto. Tá vendo que interessante? Ó,
você deve louvar a Deus com trombeta. Quem sabe o que é uma trombeta? Eita. Sabe o que é uma trombeta? É um instrumento de sopro formado por um tubo de metal longo e afunilado na sua extremidade. Então esse é um instrumento que você deve louvar a Deus, que a própria Bíblia está falando aqui. A lira, quem sabe o que é a lira? É um instrumento que é mais complicado, né, apóstolo? A lira é um instrumento de cordas que serve para ser dedilhado. Você deve louvar a Deus também com harpa. Quem já viu uma harpa aqui na televisão, em algum lugar, você já viu aquela harpa, né? Que é um instrumento que o Davi usava, lembra? Então, instrumento bastante antigo, composto de cordas estendidas, uma moldura aberta, e na sua execução deve ser dedilhada. Esse aqui o apóstolo conhece, tamborins, né? Tamborins, né? O tamborins, ele é um instrumento de percussão, né? De bater, né? Nós devemos louvar a Deus também com esse instrumento. É o que o Salmo 150 está dizendo. Você pode louvar a Deus também dançando, tá? Só que toma cuidado aqui, tá? Toma cuidado aqui com a música que você escuta, como você vai louvar a Deus dançando, tá? Então, eu não vou criticar ninguém, não vou falar nada, porque não é o foco aqui, mas toma cuidado. Quer ouvir um hino lá? Ouve um hino, se você se sentir bem por dançar ouvindo aquele hino, você vai estar louvando a Deus, adorando a Deus a sua dança, tá? E ele vai falar também que a gente deve louvar a Deus com instrumentos de corda. O que é instrumento de corda? Violão, guitarras, né? E outros instrumentos que tem. A flauta, que é um instrumento também conhecido, instrumento formado por um tubo oco, né? Com orifício, nos quais o executante lá coloca o dedo naquele buraquinho lá. Hoje tem a flauta doce, tem a flauta transversal, tem todo tipo de flauta aí para você estar tocando, ok? Tá? E vai falar também desse outro aparelho aqui, que é os símbolos, né? Que é instrumento, é como se fosse aquele prato da bateria, né? Só que você tem uma corda no meio, você coloca a mão, prende a mão e você vai batendo assim, isso, tá? E você vai batendo e você vai... Então, esses são os instrumentos que o Salmo 150 nos traz e nos mostra para que eu e você possamos louvar a Deus. Porém, irmãos, presta atenção numa coisa aqui, que é o que eu quero focar essa manhã. O versículo diz que tudo que respira, ou todo ser que respira, louve a Deus. Ou seja, você é um ser e você respira. Você está aqui, você está respirando porque o Deus que nós servimos permitiu que você respirasse. Ok? Então você está aqui por conta desse Deus, né, que permite que você respire. E ele está dizendo, tudo que respira louve ao Senhor, ou todo ser que respira louve ao Senhor. E aqui eu quero focar nesse versículo. E por que você quer focar nesse versículo, pastor? Porque tem algumas pessoas que não acreditam naquilo que está escrito na Bíblia, mas está escrito na Bíblia. Ou seja, todo ser que respira está falando para mim, para você, seres humanos, mas está falando também para os animais. Ou seja, o animal, o cachorro, a vaca, o burro, seja lá qual for o animal que for, o passarinho, ele também louva a Deus. Aleluia. E muitas vezes eu e você não acreditamos nisso. E eu quero falar algumas coisas para você poder entender essa manhã e vocês vão entender onde eu vou chegar. A minha casa ela é rota das maritacas. Quem sabe o que é maritaca? Então, a minha casa ela é rota das maritacas. E elas passam em bando. E elas passam fazendo um som. Antes de eu estudar a palavra de Deus, eu dizia assim, ô bichinho barulhento, que barulho chato, que barulho feio. Não, não. Agora nós temos a Bíblia, temos a palavra de Deus. Aquilo que eu chamava de barulho, para Deus está falando, eles estão me louvando. Eles estão me glorificando. Então, você precisa acreditar. Tanto o passarinho, as maritacas, o burro, o cachorro, o animal, eles louvam a Deus também. Agora, se eu fizer uma pergunta para você, você não vai saber me responder. Alguma vez você já viu o seu cachorro louvando a Deus? Diga não. Você já viu o seu cachorro louvando a Deus? Não. Você já viu a maritaca louvando a Deus? Diga não. Você já viu a galinha da Angola lá louvando e glorificando a Deus? Diga não. Mas a palavra de Deus diz que esses animais, eles louvam a Deus, eles glorificam a Deus, e muitas vezes muito mais do que eu e você. Mas para não ficar dúvida nenhuma, vamos lá no Salmo 148, olha que interessante, um versículo só, 148, no versículo 10. Louve ao Senhor desde a terra. Olha o que o versículo 10 fala. Animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam. Todos esses animais, eles louvam a Deus.
Você consegue acreditar nisso? Sabe por quê? Eu estou te perguntando isso porque a palavra de Deus está dizendo que esses animais, eles louvam a Deus. E sabe por que eles louvam a Deus? Porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Mas eu quero olhar para um animal interessante aqui. Vocês lembram da jumenta lá de Balaão? Olha que interessante. Eu não vou ofender ninguém, tá? Porque se eu quisesse ofender alguém, eu ia falar, apóstolo, eu estou falando para você. Mas a intenção não é essa. Eu quero que você entenda uma coisa. Olha, Balaão vem com a sua jumenta lá. E chega um certo ponto, o que acontece com a jumenta? A jumenta trava. Ela desvia do caminho. Certo? E aí, está lá em Números capítulo... Ajuda aí, bispo. Números capítulo 22, a partir do versículo 28. Está escrito lá a história da jumenta e de Balaão. Presta atenção numa coisa. Ela vem vindo com Balaão e aí ela trava. Ela muda de caminho e tem uma hora que ela vai parar. Ela tem uma visão. Ela está vendo na frente dela um anjo com uma espada na mão. E ela sabe que se ela for por aquele caminho, o anjo vai matar ela. Então ela para, ela trava. E aí Balaão não entende. Aí Balaão começa a espancar ela, bate nela uma vez, bate nela duas vezes, bate na terceira. E na terceira vez que ele bate nela, Deus usa a mula para quê? Para falar. Mas o interessante, olha que interessante desse animal. Em vez dele falar assim, você não está vendo? Eu não posso passar ali porque tem um anjo ali, está com uma espada ali, se eu passar ali nós vamos morrer. Não, a jumenta não fala isso. A jumenta fala assim, por que você está me espancando? O que eu fiz para você? Eu sempre fui sua jumenta, eu sempre te levei nos lugares que você quis, eu não fiz nada para você, e por que você está me batendo? Mas... se a gente tiver uma outra visão, e é essa visão que eu quero que vocês tenham, na verdade eu sinto no meu coração que a jumenta queria falar assim, olha, parece que o jumenta aqui é você, porque era você que tinha a obrigação de enxergar o anjo e você não está enxergando. Então sabe o que Deus está falando para mim, para você essa manhã? Se você não enxergar o anjo que Deus está colocando na sua frente, Deus vai usar um animal para enxergar, para fazer você enxergar, para poder desviar o seu caminho, mas Ele vai usar. Bruno! É de Deus! Eu fui criticado lá na minha igreja, fiquei sabendo essa semana, eu fui criticado lá na minha igreja porque eu falei que eu vim aqui no monte e o cachorro falou comigo. Quando eu olho para o cachorro que falou comigo, quando eu olho para a jumenta que Deus usou para falar com Balaão, eu não tenho que enxergar o cachorro, eu não tenho que enxergar a jumenta, eu tenho que enxergar que existe um Deus todo-poderoso que usou a jumenta, que usou o cachorro e usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. É isso que a Bíblia está nos ensinando, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Você tem que olhar para o Deus que colocou aquele anjo na frente da jumenta. Você tem que olhar para o Deus que a jumenta conseguiu enxergar. E agora Deus está falando essa manhã, olha, se você não enxergar, será que eu vou colocar a jumenta na sua frente para você enxergar o anjo de Deus? Quando eu olho para a história da jumenta, sabe o que eu fico pensando, apóstolo? Que a vontade da jumenta é falar assim, olha, quem é chamado de jumento sou eu, mas quem tem atitude de jumento é você. É verdade. É eu que sou o animal irracional, mas a atitude de animal irracional é sua que é animal racional. Então parece que Deus não erra, a gente sabe disso. Mas às vezes dá vontade de falar assim, ó, se Deus tivesse invertido as coisas, talvez as coisas seriam diferentes hoje. Ou seja, escuta o que Deus está falando ao seu coração. Desculpa falar que não é para ninguém aqui especial. É forte, Jesus. Mas vaga que seja jumento. E seja alguém que tenha ouvidos e coração voltada para Deus. É desse jeito mesmo. Abre lá em Apocalipse capítulo 4, que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os animais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Põe na bispo, por favor. Quando eu comecei aqui no monte, o bispo falava assim, na época ele era pastor, o bispo falava assim, ó, o apóstolo, põe uma mensagem aí, põe um título na mensagem. Se eu pudesse fazer isso hoje, talvez eu faça quando chegar em casa, mas se eu pudesse fazer isso hoje, eu diria assim, o feio, o horrível, o terrível, que soube fazer bonito. Porque eu e você somos considerados bonitos, arrumadinhos, perfumados, cheirosos. A gente está fazendo muita coisa feia. E tem muita gente feia fazendo coisa bonita. Consegue entender isso?
Deixa eu te falar uma coisa, os estudiosos essa manhã. Todas as vezes que você for pregar, estudar ou citar o livro de Apocalipse, você precisa ter alguma coisa na sua mente. Primeiro, quem é que escreveu o livro de Apocalipse? João. Ó, tá vendo? Irmã estuda, tá vendo? João. Quem é esse João? A palavra de Deus vai dizer que este João, ele é irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Então é esse João que a gente está falando. Então toda vez que você for citar o livro de Apocalipse, ou estudar, ou pregar, você precisa saber que é esse João que escreveu o livro de Apocalipse. Segunda coisa que você precisa saber: por que foi escrito? Capítulo 1, versículo 1. Pode deixar aí mesmo, bispo, depois eu vou voltar aí rapidinho. Ó, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Cristo Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentar a seu servo João, que relatou fielmente. Ó, João relatou fielmente tudo que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Em outras palavras, meu irmão, eu quero dizer o seguinte: Apocalipse capítulo 1, versículo 1 está dizendo o seguinte: olha, o Espírito de Deus, ou o próprio Deus, pega João em espírito, leva no céu e fala: olha, você vai ver aqui as coisas que em breve irão acontecer. E essas coisas servem para quê? Para glorificar, para mostrar, para relatar, para mostrar quem Jesus é. Então tem um objetivo específico. Ele não levou à toa lá. Presta atenção numa coisa para você entender. Muitas vezes eu e você não vai até lá, sabe por quê? Porque eu e você não estamos preparados. Porque se você estivesse preparado, poderia até ser que Deus te desse essa oportunidade. A Bíblia relata um outro homem que subiu ao céu. A Bíblia fala que ele foi levado ao terceiro céu e lá ele viu algumas coisas. Nós estamos falando de quem? De Paulo. E lá ele viu algumas coisas. Só que quando ele vê algumas coisas, logo em seguida, a Bíblia vai relatar que ele, Paulo, estava falando dele mesmo. E ele falou que ele foi levado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas, imagino eu, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas ele também não estava preparado, porque depois foi colocado um espinho na carne dele, para quem não sabe, para quem não acredita, justamente para que ele não revelasse e não falasse as coisas que ele viu lá no terceiro céu. Mas aqui João é diferente. João, a palavra de Deus diz que o próprio Deus leva ele lá para mostrar, para revelar as coisas que iriam acontecer, e principalmente as coisas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa manhã Deus me trouxe aqui para falar de animais, para você entender uma coisa. Ó, capítulo 4 do livro de Apocalipse. Coloca lá no versículo 7 e versículo 8. E aí eu quero que você preste atenção numa coisa. Porque aquilo que João viu, aquilo que Deus quer mostrar para você, vai depender do que? Da sua fé, de como você acredita. Se é que você realmente acredita em Deus. Se você realmente acredita que Deus usou uma mula para falar. Se você realmente acredita que Deus usou um cachorro para falar. E se realmente você acredita que Ele pode usar o que Ele quiser. Até as pedras. Se Ele quiser, Ele usa. Mas você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Precisa fazer parte da sua vida. Você precisa entender isso. Então João é levado ao céu. E quem está lá no céu? Está Deus lá, sentado no trono dele. Mas no capítulo 4, a partir do versículo 7 e 8, olha que interessante. Preste atenção, porque você vai saber se você vai crer nisso ou não. Aí é com você. Eu vou ler aqui o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus diz que João, ele viu 4 animais. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não sei porque Deus não deixou, mas não tem problema. Eu ia trazer uma folha de sulfite e uma caneta. Quem é desenhista aqui? Oi, o apóstolo. Ainda bem que eu não fiz isso. Sabe o que eu ia fazer, apóstolo? Eu ia trazer uma folha de sulfite, ia trazer umas canetas, para o senhor desenhar essas figuras que nós vamos ver agora. Para ver se o seu desenho chega perto do que aquilo que João viu. Presta atenção. Ele viu 4 animais. 4 animais. Certo? Aí a Bíblia vai falar, o primeiro animal era semelhante a um quê? Leão. A Bíblia não está falando que João viu um leão. A Bíblia está dizendo que ele viu um animal semelhante. Semelhante é parecido, não é igual. Parece, mas não é. E olha que interessante.
ele vê um leão, e esse leão, ele é semelhante, ele vê um animal, e esse animal é semelhante a um leão. Ele vê um segundo animal, eu vou falar um por um, porque vai ficar melhor para você entender o que Deus quer para nós essa manhã. A Bíblia fala que esse leão que ele viu tinha 6 asas e cheio de olhos na frente e atrás. Aí eu te pergunto, você já viu um leão com 6 asas? Você já viu um leão com olhos na frente e atrás das asas? Não viu, mas João viu. Aí ele vai dizer que o segundo animal era semelhante a um bezerro. Você já viu um bezerro? Bezerro como leão tem pata, 4 patas para o bezerro, 4 patas para o leão. Você já viu um bezerro com 6 asas? Não. Você já viu um bezerro com 6 asas com olhos na frente e atrás? Também não, mas João viu. O terceiro animal tinha um rosto como de homem. Pensa num animal com um rosto de homem. E esse animal com o rosto de homem, ele tinha também 6 asas. 6 asas, com olhos na frente e atrás. Você já viu um animal que parece ser homem? Com 6 asas, com olhos na frente e atrás? Não. João viu. O quarto animal era semelhante a uma águia que voa. Quantas asas a águia tinha? Tem 2. Essa aqui tem que ter 8, porque ele fala que tinha 6. Então no mínimo 6, porque a Bíblia fala, essa águia, ela tem 6 asas, com olhos na frente e olhos atrás. Pastor Oswaldo, por que você está falando isso? Eu vou te falar por que eu estou te falando isso, porque que Deus separou essa palavra. Se Deus levar eu e você, e eu não vou falar isso com medo, eu vou falar com toda certeza. Se Deus levar eu e você para ver esses 4 seres vivos, sabe o que você ia falar? Eu estou em qualquer lugar, menos no céu. Sabe o que você vai fazer? Se Deus colocar um ser desse aqui na sua frente, você vai sair correndo e vai falar, isso aqui é coisa do diabo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente não tem fé o suficiente para enxergar as coisas que João viu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto você não tiver fé o suficiente e maturidade suficiente para enxergar o que o João viu, ou para enxergar o que a jumenta de Balaão viu, Deus não vai colocar essas coisas na minha frente e na sua frente. Porque a minha fé e a sua é desse tamanho assim. Deus mandou eu vir aqui essa manhã para mexer com o seu brilho, para mexer com o seu ego, para você entender que existe um Deus que Ele quer que você esteja preparado para enxergar essas coisas. Para que você saia do seu mundinho pequeno, para que você saia da sua zona de conforto, para que você pare de pegar as coisas que é de Deus, e é isso que está acontecendo muito no nosso meio, pessoas pegando coisas que é de Deus e fala que não é, e pega as coisas que não é de Deus e fala que é. Por mais estranho que seja esse animal, agora eu quero mexer com o seu brilho, eu vou te falar por quê. Esses 4 animais que para mim e para você são estranhos, são feios, a palavra de Deus fala que esses 4 animais, de dia e de noite, não paravam de louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Olha o feio fazendo coisa bonita e os bonitos fazendo coisas feias. Aleluia. Você passa dia sem ler a Bíblia, você passa um dia sem orar, e a palavra de Deus fala que João viu os 4 seres, esses aqui, por mais feio que seja a aparência deles, eles estavam de dia e de noite louvando, adorando o nome de Deus. Aleluia. Sem parar, sem parar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Pastor Oswaldo, eu não vim aqui para ouvir isso essa manhã, me desculpa, me perdoa. Mas Deus está dizendo essa manhã, assim como eles, nós temos também que orar, que ler a palavra de Deus, que adorar a Deus, sem parar, sem cessar. Aleluia, Jesus. Porque só assim você vai estar preparado para ter a visão que João teve. Aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Eu quero contar um testemunho aqui, e eu quero que você preste atenção. Porque eu tenho certeza, eu falei para minha esposa ontem em casa, eu nunca contei isso dentro de uma igreja, mas eu vou contar lá no monte, para que você analise a sua fé,
Analise aquilo que você tem por dentro, aquilo que você está fazendo com a palavra de Deus, aquilo que você está fazendo na sua casa, aquilo que você está fazendo na sua igreja. Deus usou uma jumenta para falar para Balaão: você está me desobedecendo. Você está indo pelo caminho que não é o caminho que eu quero que você vá. E Deus está falando para mim e para você hoje. Você vai ouvir esse testemunho aqui para você entender que a gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa ter fé. E o que eu vou falar agora, por um lado é muita fé e por outro lado é falta de fé. Aleluia, Jesus. E Deus não se agrada dessas pessoas que está faltando fé, que não está acreditando nas coisas de Deus, mas estão acreditando. Eu falei que eu não ia falar uma coisa, mas eu vou ser obrigado a falar, mas estão acreditando aqui. Se eu perguntar aqui quem assistiu o desfile de escola de samba, pode falar que não tem problema. Se você assistiu, com você e com Deus. Mas deixa eu te falar um negócio. Olha o mundo que a gente está vivendo. Olha o mundo que a gente está vivendo. A escola de samba do Rio de Janeiro, que foi campeã, vocês sabem o que é comissão de frente, né? Que vai na frente da escola. Sabe o que tinha na frente da escola? Hã? Isso, uma cobra. É isso que o mundo está dando valor. Porque a minha falta de fé e a sua falta de fé não está atingindo essas pessoas o suficiente. Está entendendo o que Deus está querendo falar para mim, para você essa manhã? Tem muitas pessoas aqui em cima, tem muitas pessoas aqui em cima que estão se perdendo com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo nesse altar aqui do monte. Eu estou dizendo nos altares das nossas igrejas. Deus se me perdoe porque eu não gosto de criticar ninguém. Podem me criticar, não tem problema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Enquanto Deus me der a oportunidade de poder pregar a palavra de Deus, de falar a palavra dele, em cima desse altar ou em qualquer outro, eu vou pregar. Mesmo sendo uma pessoa verde. Deixa eu te contar uma coisa que é para realçar a sua fé. Tem pessoas que sobem aqui, falam bem, falam bonito, mas não têm fé. Não estão agradando a Deus. Deixa eu te falar um negócio. Em 1990, preste atenção aqui para você entender e para você falar: Deus, me dá fé. Em 1990, eu estava no púlpito, numa travessa da Sabará, numa igreja batista, lá na periferia, 1990. Para quem não sabe, 1990 foi o ano que o celular chegou aqui no Brasil. Quem tinha celular naquela época eram os ricos. Por qualquer valor, você compra um celular aí. Eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1988. Em 1990, mesmo sendo chamado de verde, irmão Celso, eu já pregava. Mal, mas pregava. Pode falar, pastor, você não prega nada, não tem importância. Não vai me ofender. Mexeu com o meu brilho porque eu não esperava, que a pessoa viesse falar isso. Presta atenção numa coisa. Em 1990, um pastor me chama para pregar na Igreja Batista. Naquela época, para quem não sabe, talvez o apóstolo que é mais velho do que eu, o senhor ali, deve ser na minha idade, a gente subia no púlpito para pregar, pregava de gravata, terno, gravata e aquele colete, eu não sei o nome, eu chamo de colete, não sei como chama, colete. Então eu pregava. Em 1990 eu fui pregar nessa igreja. Eu era policial militar. Eu subi em cima do púlpito para pregar armado. Pode ser louco. Eu era louco. Eu subia no púlpito para pregar armado. De terno e gravata e de colete. Esse pastor me chama para pregar. Eu quero que você escute isso aqui para ativar a sua fé. Você precisa saber o que é fé. Você precisa saber que na prática a gente tem que exercer a nossa fé. Você precisa sentir no seu coração que Deus usa cada fato, cada momento que você nem vai entender por que é. E aí eu estava pregando na Igreja Batista, o pastor sobe para pregar, e o pregador sobe para pregar, e o pastor fica na primeira fila. Não tem cadeira.
Naquela época, muito menos. Enquanto eu estava pregando, entrou um doido pela porta lá, armado, com a arma apontada para mim, dizendo: eu vou matar o pastor, eu vou matar o pastor. Quem é o pastor? Eu vou matar o pastor. O pastor olhou para mim, eu olhei para ele, e o pastor, só de olhar no olho dele, disse: não fala que sou eu. Eu tenho mulher para cuidar, eu tenho filho para cuidar, eu tenho uma vida inteira para levar. Não fala que eu sou o pastor dessa igreja. Deixa eu te falar uma coisa que quer ter fé. Eu sou crente, eu sou um cristão, eu estou em cima de um púlpito pregando, embora estava armado. Mas antes da minha arma, antes da minha profissão de policial, eu servi um Deus e sirvo até hoje, um Deus que sabe todas as coisas. Glória a Deus. Você não está entendendo? É para dar glória a Deus mesmo, porque Deus vai fazer você passar por situações que você não vai entender, mas é para ativar a sua fé. Porque Aleluia. esses animais que João viu não é nada diante das coisas que Deus pode colocar na sua frente e na minha frente. Aleluia. Eu sou pregador, eu sou um cristão, eu estou lá no púlpito pregando, eu não posso mentir. Mas o pastor está dizendo, só não olhar, não fala, sou eu, ele vai me matar. Ele falou que veio matar o pastor. Eu olho para aquela vida e eu disse para ele assim: eu estou aqui fazendo as vezes do pastor. Eu estou aqui no púlpito fazendo aquilo que o pastor deveria estar fazendo, ou estaria fazendo. E aquele ser disse assim para mim: então você está fazendo a vez do pastor? Eu falei: estou. Ele falou: então você vai morrer no lugar do pastor. Eu não sei o que você faria no meu lugar. Eu sou policial militar, eu estou armado, mas eu estou todo fechadinho ali, ó, com o meu terno, com a minha gravata e com o meu colete. Eu disse assim para aquele homem: eu quero fazer 2 pedidos. Ele disse: faça logo. Primeiro eu quero saber o nome do homem que vai me matar. E para minha surpresa ele disse: meu nome é João. Meu nome é João. Fala logo o segundo, porque eu vou te matar. Eu disse: o meu sonho é morrer ouvindo esse hino de número 193 da Arca Cristã. Ó alma abatida. Como que é o hino? Secou minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis para te valer. O coro. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Deixa eu te falar uma coisa, aquela igreja tem um coro. E o coro começa a cantar esse hino. O coro estava chorando, sabe por que ele estava chorando? Porque quando o homem entrou, ele disse: quem é o pastor dessa igreja? Porque eu vou matar o pastor dessa igreja. Então o coro estava chorando, mas quando eu peço para o coro cantar a música, o coral começa a cantar a música sem derrubar uma lágrima de nenhum irmão, começa a cantar tão afinado como o coro nunca tinha cantado na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus estava presente naquele lugar. Está entendendo? O agir de Deus estava presente naquele lugar. E aí aquele indivíduo na minha frente começa a tremer, começa a balançar. E aí Deus fala para mim: olha, começa a orar pela vida do João. Eu falei: Deus, eu vou orar pela vida do João, só que é o seguinte, eu vou orar de olhos abertos, porque eu sei que ele vai me matar. Deus falou: não, começa a orar pela vida do João. E eu vou orando pela
pela vida do João com os olhos abertos. João começou a balançar aquela arma. Eu falei, agora piorou. Sabe por que piorou? Porque ele vai matar ele, vai matar um monte de gente, porque ele está tremendo, ele não está conseguindo segurar a arma. E eu começo a orar pela vida do João. E eu desço do púlpito e chego perto do João. Estou olhando pela vida do João. Me dá sua arma. Ele me entrega a arma. Ele começa a orar junto comigo. Ele começa a chorar. E começa a orar. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, levanta. Para minha surpresa, pastor levanta todo molhado da cintura para baixo. Literalmente ele urinou nas calças. O pastor sabe que eu sou polícia. E ele chega perto de mim e fala assim: Oswaldo, eu vou na minha sala trocar de roupa e vou ligar para a polícia para vir prender esse indivíduo. Eu disse para ele: pastor, você vai fazer o quê? Eu vou na minha sala, vou trocar de roupa e vou ligar para a polícia para vir prender esse indivíduo. Eu disse: pastor, vai na sua sala, troca de roupa e volta para a gente orar pelo irmão João, porque a partir de hoje ele vai servir a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que eu voltei naquela igreja, o João estava lá louvando. Eu vou finalizar aqui, eu quero que você entenda uma coisa essa manhã. Do que você vai acreditar essa manhã? Na jumenta que falou? Aleluia! O balão? Oh, glória! Você vai acreditar no cachorro que falou do pastor Oswaldo? Deus grande, Deus fiel. Você vai acreditar na conversão do João? Aleluia! Você vai acreditar no quê? Aleluia. Ou você vai acreditar naquele Deus Deus que grande. às 4:30 da manhã falou: a tua doença para aqui, porque você vai subir naquele monte, vai subir naquele ponto para pregar. Aleluia! Deus grande, Deus fiel. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu estou servindo. É esse Deus que eu estou pregando. É esse Deus que eu estou falando aqui da palavra Deus dele, que estou falando da palavra dele que vai mudar a sua vida, a sua história. Mas eu preciso te falar uma coisa. Não diga não para aquilo que você tem que falar sim. Não diga não. Não olhe para essas situações e fale: isso aqui não é de Deus. Cuidado, cuidado. Deixa eu te falar um negócio. A vontade de Deus é que o próprio Balaão olhasse para frente e falasse: ali está o anjo de Deus, eu não posso passar por aquele caminho. Aleluia, Jesus! Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. Que Deus fez naquele tempo, o que Deus fez com João, Glórias a Deus. eu acredito que Ele é Deus para fazer na minha e na tua. Aleluia, Jesus! Converte-me, ó Jesus! Aleluia, glórias a Deus. Abra o teu coração e dê glória a Deus. Glórias a Deus. Fala para Deus: Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer isso na minha vida. E eu quero ir mais longe. E eu vou passar a palavra para o apóstolo, mas eu quero te falar uma coisa. Obrigado, Jesus. Toda a tua lágrima, todo o teu sofrimento, toda a sua dor, Jesus enxuga, Jesus cura, Jesus muda. E eu quero te falar uma coisa essa manhã. Não precisa aparecer uma jumenta ou um cachorro na sua frente. Abra o seu coração e olhe para Deus, que você vai enxergar o anjo. Aleluia. Abra o seu coração, o seu olho, que você vai enxergar o próprio Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E eu quero te falar uma coisa. Deus Vai chegar um dia que você vai estar preparado e Deus vai te levar para o céu. grande Deus, Deus fiel. Essa manhã não foi à toa. Essas palavras não foram à toa. Deus está presente aqui para fazer mudança na minha e na tua vida.
Quando eu chegar em casa, minha esposa vai estar bem. Quando eu chegar em casa, a minha cachorrinha vai estar bem. Quando eu chegar em casa, eu já estou bem. Sabe por quê? Porque nós somos servos fiéis que servimos. Glória a Jesus. Deus é fiel, Deus é bom. Eu quero dizer para você que falou, eu posso estar verde, mas eu vou continuar servindo a Deus. Tem que continuar mesmo. Eu posso ser verde, mas eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Eu posso ser verde, mas eu vou continuar buscando esse Deus. Eu posso ser verde, mas eu vou continuar adorando esse Deus. E eu gostaria de orar essa manhã pela vida de vocês. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você esteja dando glória e aleluia. Vamos colocar em pé. Deus é fiel, aleluia. Deus é bom. Eu creio nas suas muitas misericórdias. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua igreja está aqui em pé neste momento. Ô Pai, eu não sei o que está acontecendo, eu não conheço o coração de cada um aqui, ó Pai. Mas Deus, eu sei que o Senhor está tocando no meu coração para falar para a tua igreja que a situação foi mudada, que a cura chegou, Senhor. Ô Pai, eu sei que o Senhor está falando que essas lágrimas estão sendo enxugadas pelo próprio Deus que aqui Glória a presente Deus. está. Como campanha de explosão de milagres. Ô Pai, abençoa a tua casa, abençoa teu povo, abençoa os nossos familiares, abençoa o apóstolo, os bispos, abençoa os pastores desta casa, Senhor Deus, os colaboradores, abençoa, Pai, cada um que entrou aqui, porque ao descer daqui, vão descer daqui sabendo que existe um Deus, que Ele é real. Ó Deus, o Senhor é real, o Senhor está presente, ó Pai. E eu quero dizer, Senhor Deus, que nesta manhã todas as cadeias e correntes foram quebradas, Senhor Deus. Que assim como o Senhor me visitou de madrugada, o Senhor está visitando o teu povo aqui neste lugar, Senhor Deus. E que as cadeias também estão sendo quebradas, Senhor Deus. Porque o teu povo, Senhor Deus, vai atravessar o Mar Vermelho, vai atravessar o Rio Jordão, para chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Porque nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que está presente. Glória a Deus. Um Deus que vai fazer mudar, meu Pai, e do seu povo nesta casa, Senhor. Voltará para testemunhar, Pai, esse dia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Senhor Deus. Me dá entendimento, inteligência, sabedoria, Senhor Deus, para pregar a tua palavra, para ensinar para o teu povo, Senhor Deus. E para levar para aqueles que não têm entendimento, Deus. Glória a Ô Deus. Pai, se eu estou verde, me deixa maduro, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Ô Pai, se eu não estou de acordo, Senhor Deus, me corrige. Usa o apóstolo, usa o bispo, usa os pastores dessa casa, usa os colaboradores dessa casa, para me corrigir, Senhor Deus, porque o meu coração está aberto. Glória a Deus, ó Pai. Mas eu te agradeço, Pai. Toma a tua igreja. Toma agora a vida do apóstolo, Senhor Deus, que vai dar continuidade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Mas eu quero abrir meu coração e minha mente essa manhã para dizer: a tua presença neste lugar, ela é real, ela é verdadeira. E eu tenho certeza que a tua igreja, o teu povo, está sentindo a tua presença nesse momento. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Aleluia, Glória a Deus. Amém. Ainda de pé, estenda sua mão para cá. Pedimos a vida do homem de Deus com oração. Pai, em nome de Jesus, Glória a Deus. te louvamos, meu Deus, pela vida do teu ungido que, ora, nos transmitiu uma palavra segundo a tua vontade, Glória a Senhor. Deus da tua graça. Segundo a revelação do Tua teu presença, do teu Espírito poder. Vai ao nosso tocando, vai Espírito. curando, vai libertando. Pai, continua Glória a manifestando Deus. o Opera teu poder milagre. na vida do Opera teu maravilha. servo. Glória a Deus. Pai, por essa palavra ministrada, que o peso dessa palavra não venha cair sobre ele, a casa, a família, o glorificado, ministério e o exaltado, trabalho. bendito é o Cordeiro de Deus. Mas que o peso dessa palavra também, Pai, possa refletir na saúde da sua esposa. Pai, que venha trazendo cura. Ao chegar em casa, Pai, tudo esteja no lugar Glória a certo. Deus. Tudo esteja, Pai, no lugar correto. Porque tudo que o Senhor fez foi para que ele tivesse essa força, tivesse essa oportunidade de testemunhar, Senhor,
é conteúdo da tua palavra quando o Senhor trabalha na nossa vida. Nós declaramos sobre o teu servo tempos de vitória. Glória a Isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, pelo nome de Deus. Deus abençoe, pastor. Eu não posso deixar de falar que pode ver que ficou meio vaga a nossa conversa. Mas a última palavra eu fiquei sem escrever nada, depois de um tempinho, aí vou escrever. Aí escrevi. Em nome de Jesus estaremos juntos. Né? Eu tinha deixado, já tinha parado de escrever. Você vê como Deus faz? Ele usa tudo e qualquer coisa para fazer um milagre na nossa vida. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Irmãos, não esquecendo, pode sentar, só vou dar os avisos. Não esquecendo que dia 24 teremos a 12ª conferência. Dia 24.